Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, estou me consagrando para poder ministrar a palavra do Senhor a todos meus irmãos na fé. Amém, irmão? Meus irmãos, eu vou trazer uma palavra aqui, esta manhã, para edificar a fé dos meus irmãos e também para fortalecer a fé dos meus irmãos. Amém? Mas antes de mais nada, eu vou fazer uma breve oração para que o Senhor possa conduzir essa ministração, esse estudo, tá? Para a glória dele. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, qual o Senhor me concede, Senhor, de poder estar aqui, Pai, na Tua presença, Senhor, escondido, Pai, na Tua presença, no refúgio, Pai, no Senhor, para poder, Pai, ser um instrumento em Tuas mãos, santificado, Senhor, para poder ministrar a Tua palavra, Pai amado, Senhor. Deus querido, Deus amado, Senhor, me leva, Senhor, a buscar as coisas do alto, Senhor, a buscar as coisas concernentes ao Teu reino, Pai amado, Senhor, as coisas do Espírito, Pai, sendo guiado pelo Teu Espírito, Senhor, apresentando o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Pai amado, Senhor, que é o culto racional, Senhor. Que os meus olhos sejam consagrados a Ti, que minha mente seja consagrada a Ti, que os meus membros sejam consagrados a Ti, Pai, Senhor. Já que eu morri, Senhor, para as coisas deste mundo, Pai, Senhor, para a avareza, para a fornicação, para as bebedeiras, para a ira, para a cora, e vivo agora para o Senhor, Pai amado, um novo homem, Pai, Senhor. E eu serei, Pai, Senhor, quando o Senhor voltar, glorificado, Pai, Senhor, sem pecado, Senhor. Por enquanto, Senhor, estamos aqui, eu peço que o Senhor me leve a buscar as coisas do alto, Senhor, aqui na terra, Senhor, pensando nas coisas do alto, como diz a Tua palavra, buscar em primeiro o reino de Deus, Pai amado, Senhor, e a sua justiça, que eu possa buscar as coisas do alto, Pai amado, Senhor, as coisas concernentes que estão na Tua palavra, Senhor, para agradar ao Senhor, Pai, de uma forma que agrada o Senhor, Pai, não o meu desejo egoísta, Pai, me livra, Senhor, do materialismo, da avareza, das coisas deste mundo, Pai amado, Senhor, e ver, ter na mente de Cristo, a mente renovada, Pai, Senhor, já que eu fui restaurado, eu venho pensar nas coisas do alto, Pai. Pai, eu oro também para que o Senhor me capacite a ministrar a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que se deu um para apóstolos, outro para profetas, outros, Pai amado, Senhor, para evangelistas, pastores, mestres, Pai amado, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor me deu o dom de ensino, Pai amado, Senhor, para poder edificar a fé dos meus irmãos através da Tua palavra, para que eles venham a ser fortalecidos, para que eles não venham a ser levados por todo o vento de doutrina, para o homem, Senhor, que leva a pessoa ao engano, ao erro. Homens maliciosos, Pai amado, Senhor, que levam os imaturos, Senhor, para o engano, Pai, Senhor, das seitas, como as testemunhas de Jeová, que é essa seita, a católica romana, que é uma seita, o espiritismo, que é a seita, a adventista, que é a seita, para que eles venham crescer em Cristo, é a cabeça. E também, Senhor, ser protegido também do ceticismo, Pai amado, Senhor, esse ceticismo aí que proíbe o casamento, Pai amado, Senhor. Tudo que o Senhor criou é bom, Pai amado, não pode ser rejeitado, Senhor. O casamento é o Senhor que criou, Pai, não deve ser rejeitado. Os alimentos também, Senhor. Pode comer carne de porco sim, Pai amado, Senhor. O que rige agora é a lei, Pai amado, Senhor, a lei moral, que é adultério, de adultério, fornicação, o roubo, o furto. Mas assim, tudo que o Senhor criou é bom, não deve ser, Pai amado, Senhor, proibido. O casamento é de Deus, então que os irmãos fiquem em paz. Aí, Pai amado, Senhor, casados aí, não está errando não. Deus abençoe o casamento sim. Eu peço que o Senhor esteja me conduzindo nesse estudo para edificar a fé dos meus irmãos, para que os meus irmãos não sejam enganados pela seita, heresia, e que eles venham pensar nas coisas do alto, nas coisas concernentes ao reino celestial, aos valores celestiais e não dos terrenos, porque eles são do céu. Eles morreram para este mundo, ele está morto, e o morto não desfruta dos prazeres do mundo, não é, Senhor? Glória a Deus. Eles vivem em Cristo, agora a mente deles são de Cristo. Me conduzam nesse estudo que eu te peço pela glória do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Estamos juntos aí? Na mesma fé, no mesmo foco, no mesmo objetivo, né, irmão? Vivendo para agradar o Senhor, unidos em Cristo, um corpo, né? Eu não sei que parte do corpo eu sou, eu sei que eu estou no corpo e estou aí ajudando meus irmãos através da palavra, pensando nas coisas do alto, tá? Estou trabalhando aqui para servir os meus irmãos. Eu vivo para servir meus irmãos. Eu vivo primeiramente para glorificar o Deus. Eu apresento meu corpo como sacrifício vivo, santo, agrada a Deus. E vivo para edificar a fé dos meus irmãos, fortalecendo de cada um deles. Faz parte da família, tá, irmão? São parte da família aí. Glória a Deus. As coisas que eu quero ler, irmãos, é aqui, ó. Colossenses capítulo 3. Vai dizer aqui, eu vou ler alguns versículos, amém? Aqui. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra,
porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Só que, depois eu falo da velha natureza e a nova natureza, só que aqui tem também os deveres em casa, Colossenses capítulo 3. Então veja bem, as coisas do alto. Portanto, se vocês forem estar juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então, irmão, nós morremos no batismo. Jesus, ele veio ao mundo, ele pagou a dívida que nós devíamos, o débito, ele cravou na cruz a lei. Então todos nós tínhamos uma dívida com o Senhor Deus. E ele pagou a dívida ali. E agora, pagou a dívida e agora o diabo não pode nos acusar mais. O acusador, lembra lá em Apocalipse capítulo 12, que foi lançado o acusador, o nosso acusador, que foi a grande vitória do Senhor Deus, do Senhor Jesus, foi ali na cruz, foi a primeira grande vitória. Então o diabo não pode nos acusar. Embora eles existem ainda, estão atuando, é por isso que nós temos que revestir com toda a armadura de Deus, está em Efésios no capítulo 6, tem que revestir com o cinturão da verdade, com a coraça da justiça, calçar os pés com a prontidão da paz, abrasar o escudo da fé, também o capacete da salvação. São 5 peças: verdade, justiça, paz, fé e salvação. É a armadura de Deus. Então nós temos que revestir de Deus. Essas 5 peças é para a defesa. E depois a espada do Espírito, que é para ataque. Entre as 6, a espada do Espírito é a única que é para atacar. Então é o nosso testemunho. Nós temos que estar com o testemunho. A verdade de Jesus tem que estar em nós. A justiça de Jesus tem que estar em nós. A paz de Cristo tem que estar em nós. A fidelidade, somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não de homem para que não mude. Então é a fé que nos leva a ir até Cristo. A fé é o dom de Deus, é nosso também, a fé e a graça. E a salvação é de Cristo, foi conquistado na cruz aí, essas peças da armadura. E a espada do Espírito também. Então nos revestiu com a nova natureza de Cristo. E também o fruto também: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e unidade. Então o pecado não tem domínio sobre nós, tá? Porque nós morremos para a velha natureza. Antes nós seguimos a potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Assim como eles também viviam nas fornicações, nas bebedeiras, nas farras, nas pandeiras, e eram por natureza inimigos de Deus. Mas quando quando recebemos Jesus como nosso Salvador, os nossos pecados foram imputados em Cristo e a justiça de Cristo foi imputada a nós. Perceba, nós unimos na morte de Cristo. Ao unir na morte de Cristo, morreu aquela velha natureza pecadora. E por isso o pecado não tem domínio sobre nós. A prostituição, a fornicação, as obras da carne não tem mais domínio, porque morreu. E nós fomos ressuscitados com Cristo, a nova natureza em Cristo. E por isso nós não podemos viver pecando mais. Temos que pensar nas coisas do alto, porque somos cidadãos do céu. Então aqui, portanto, se vocês forem estados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscar aqui os valores do céu. Andar como Cristo andou. Veja, nós somos propriedade do Senhor. Apresentamos nosso corpo como sacrifício vivo, santo a Deus. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O de César que nós dá, né, para o governo, dá o quê? Os impostos. Mas para Deus nós dá o quê? O nosso corpo. Então, nosso corpo não é para prostituição. Nosso corpo não é para fornicação. Nosso corpo é para o Senhor, pertence ao Senhor. Oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, nosso corpo é oferecido para Cristo, para a santificação, e não nos devemos confortar com este mundo. Tá? Somos do céu e não da terra. Então nós não podemos andar como anda os pagãos, como anda com as pessoas que não conhecem a Deus, que andam nas fornicações, nas bebedeiras. Somos do céu, somos diferentes, somos distintos dos mundanos. Tá? Isso não quer dizer que nós somos melhor que eles. Isso só quer dizer que nossa pátria não é daqui. Nossos valores são do céu e não dessa terra. Então não pode andar como andava antes, nas bebedeiras, nas farras, nas pandeiras e nas orgias, porque somos do céu, tá? Essa natureza velha caída foi mortificada. Pense nas coisas lá do alto é do céu, é das coisas do reino celestial, aqui, lá do alto, e não nas que são da terra. Então somos o quê? Somos celestiais e não terrenos. Os que habitam na terra têm a marca da besta, vão receber a marca da besta, e por isso o nome deles não está escrito no livro da vida. Mas somos do céu, porque nosso nome está escrito nos céus, como Jesus diz lá em Lucas capítulo 10. Não alegre-se porque você expulsa o demônio, mas alegre-se porque seu nome está escrito no céu, porque somos do céu, não somos desse mundo. Os valores somos do céu. E
E não na questão da terra. Não somos terrenos. Os terrenos praticam o quê? A imoralidade sexual. E são materialistas, são avarentos, eles buscam valores terrenos, dinheiro, coisas terrenas, né? Sexo. Nós pensamos só nas coisas do alto, somos espirituais. O que é guiado pelo Espírito, busca as coisas do Espírito. O que é guiado da carne, busca as coisas da carne, que é terrena. Nenhuma condenação há para a questão em Cristo Jesus que não anda segundo o conselho da carne, mas segundo o conselho do Espírito. Somos do céu, amém, irmãos? Somos extraterrestres, não pertencemos a esse mundo. Somos ETs nesse mundo. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Nós morremos, irmão, nós morremos no batismo. O batismo é o rito que mostra que nós morremos ali na cruz. Nossos pecados foram sepultados. Ali na cruz é o batismo. Então, já que nós morremos, um outro não desfruta dos prazeres terrenos. Um outro morreu. Um outro era um cachaceiro, era um fornicador, era um fumador de pedra, era um cheiro de caína, falava palavrão, e se irava, xingava, ia brigar com os outros na rua. Aí aconteceu, ele morreu, ele pratica mais essas coisas? Não pratica, está morto, está lá, não faz nada, né? Então, quer dizer, nem atrapalha os outros mais também, né? Então nós morremos também para essa vida velha antiga aí. Nós éramos um fornicador, um bêbado, um cachaceiro, muitos de nós falavam palavrões. Morreu, não dá mais trabalho para a sociedade, né, irmão? Aqui, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, está escondido, está na presença de Deus. Aqui em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então vão ser manifestados com ele em glória porque seremos semelhantes a eles, com corpos glorificados, sem pecado. Como nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, somos salvos desde a eternidade, porque em algum momento na eternidade o Senhor nos escolheu. Então nós somos unidos a Cristo, somos salvos desde a eternidade. E também Cristo é eterno, então unido com Cristo, somos eternos desde a eternidade. Depois somos salvos do quê? No processo da santificação. E o processo da santificação leva a vida toda. E somos santificados através do quê? Da palavra de Deus. Está lá em João capítulo 17, o versículo 17. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é verdade. Então a Bíblia nos santifica. Leia bastante tempo a Bíblia, gaste tempo lendo a palavra, meditando nela. Não fica pensando nas coisas desse mundo, não fica pensando em imoralidades, não fica pensando em pornografia, não fica pensando em mulheres, não fica pensando nas coisas materiais. São mundanos que pensam nas coisas terrenas, porque eles são terrenos. Nós somos dos céus, temos que pensar nas coisas do alto. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, nisso pensai. Então nós pensamos nas coisas do alto e ficamos também expostos à pregação da palavra, não é? Você está exposto à pregação da palavra, você está sendo edificado pela palavra. Glória a Deus. Então veja bem, e depois vamos ser salvos, que o processo da santificação leva a vida toda. Então tem que estar sempre santificando, sempre lendo a Bíblia, sempre estudando ela, ouvindo as pregações que vai edificar a nossa fé. E também, depois vamos ser salvos no processo da glorificação, que vai ser quando o Cristo voltar. Aí vamos ser perfeitos, não vamos ter pecado. Tragada foi a morte, onde está o aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então a morte não vai poder nos levar, porque não vai ter pecado. E vai dar direito de nós até de julgar os anjos, né? Vamos poder colocar o dedo nos ímpios lá e mandar os ímpios para o lago, que há de vai dar esse direito a nós, sem pecado. Vamos ser semelhantes a Cristo, não vai ter pecado, vamos ser perfeitos, tá? Por enquanto, nós somos pecadores aqui e até pecamos, né? De forma acidental, mas pecamos. E o pecado está no nosso DNA ainda, tá? Todos os pecados e isso estão a Deus. E o salário do pecado é a morte, então a morte é merecida. Só que nós não vivemos na prática do pecado. Quem vive na prática do pecado é os filhos do diabo, os filhos de Caim. Está em 1 João capítulo 3. Nós somos filhos de Deus, nós até pecamos. Filhinho, se pecar, lembra que não é advogado, né? Aí nós confessamos os pecados e abandonamos. Está lá nos Catos de João. Então nós pecamos de forma acidental e sentimos tristeza pelo pecado, que é uma derrota, irmão. Quando peca é uma derrota muito humilhante, né? Uma derrota aos ímpios, não se gloria das práticas repugnantes dele. E uma coisa aqui, irmão, quero falar, então depois da glorificação, vamos ser perfeitos, vamos ser eternos, corpos glorificados, né? Está lá em 1 Coríntios 3, né? Eu era menino, pensava como menino, mas quando chegar a maturidade vai ser perfeito, seremos semelhantes a ele. Então veja bem,
aqui, ó, vamos degustar de maneira calma, tranquila, porque eu só quero falar muitas coisas conosco aqui, tá? Ó, portanto, se vocês foram restaurados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, tá? No Salmo 110. Jesus está sentado à direita de Deus. E vai vir aqui na sua segunda vinda para reinar no milênio, em glória. Né? Então, nossos irmãos que morreram em Cristo, o corpo dele foi para a sepultura, mas a alma dele foi para o paraíso. Está lá com Cristo, unido com Cristo. A alma deles, o corpo foi na sepultura. E nós estivermos vivos até esse momento, até a segunda vinda de Cristo, não presidiremos dos que dormem. Primeiro vai ser restaurado o corpo dos nossos irmãos. Então, veja bem, quando Cristo voltar, ele vai vir com nossos irmãos, e vai restaurar os corpos dos nossos irmãos, e nós vamos ser transformados em glória. Né? Vai ser esses dois eventos aí. Nós primeiro vai restaurar os corpos dos irmãos em glória, e depois nós vamos ser transformados em glória. O corpo do ímpio não. O corpo do ímpio, ele continuará na sepultura, vai ser restaurado só após o milênio, que vai ser lançado a alma e o corpo dele para o lago que arde com fogo e enxofre, a saber da morte. Então a alma do ímpio, quando ele morre, automaticamente a alma dele vai lá para o Hades, que é o inferno, para o lugar de tormento, para sofrer no na alma. Mas depois do milênio vai restaurar o corpo do ímpio, é um corpo deformado, não é um corpo glorioso igual ao nosso, pelo contrário, é um corpo deformado e eterno. Então vai ser um corpo indestrutível e vai sofrer lá no lago, cá de fogo, por toda a eternidade, tanto na alma como no corpo. Jesus disse, não temeis aquele que mata apenas o corpo, antes temei aquele que tem poder para lançar tanto a alma como o corpo no inferno, que é o lago que arde com fogo e enxofre, tá? E nós vamos ter eternamente com alma e corpo lá na glória, tá? E agora uma coisa muito importante, continua aqui, pensa nas coisas lá do alto, nas coisas lá que são de cima, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta. Nós morremos no quê? No batismo. Só rapidamente aqui para os irmãos poderem ter essa compreensão, rapidamente. Glória a Deus. Vamos ver aqui o Senhor que fala conosco, amém? Eu pego aqui Romanos, no capítulo 6, olha o que o Senhor diz na palavra dele. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele. Então, como vai ver no pecado, já que se morreu por ele? O pecado não tem domínio sobre nós. Então, a força do pecado, o domínio do pecado, ele foi destruído quando nós recebemos a Cristo. Então, ele não tem poder de exercer sobre nós. Então, nós temos domínio sobre o pecado. Ora, será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É como eu falei. Ao se unir com Cristo, você morre junto com Cristo ali. Então, o Jesus morreu, então o seu corpo morre com Cristo ali, é o sepultamento, e morre o quê? Sua velha natureza pecadora. Morre aquele homem cachaceiro, o avarento, o idólatra, o fornicador, ele morre no corpo de Cristo. Jesus morreu para levar os nossos pecados. E depois que Cristo restou, nós somos estados com Cristo, tá? Depois nós vamos estar em glória, assim como ele é. Então, veja bem. Aqui, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então o rito do batismo simboliza também que nós se unimos a Cristo e nós fomos mortos junto com Cristo ali naquela cruz. Então o pecado não reina sobre nós, não pode reinar, tá? Ele não pode ter domínio sobre nós. Nós temos domínio sobre o pecado. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos na novidade de vida, andemos na novidade de vida. Aquele que furtava não furta mais, aquele que pratica fornicação não fornica mais, sexo entre solteiros, aquele que se prostitui, aquele que mente não mente mais, que era mentiroso, 171, né? O que furtava é o sexo entre solteiros, a fornicação, então ele praticava 155. E tem um mentiroso também, né? O trapaceiro que praticava 171. Então nós não somos mais 171 e nem 155, não, irmão? Glória a Deus, nós somos fornicadores, 155, e também nós somos mentirosos, trapaceiros, dá mau testemunho, 171. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que praticava 155, não pratica mais. Aquele que era 171, não é mais, tá? Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, aquela velha natureza era o cachaceiro, era o fornicador, era o bêbado, o homem natural, tá lá das obras da carne, o homem terreno, foi crucificado. Então, foi sepultado. Então, nós, é o novo homem agora, tá? Aqui, sabendo isso, que nossa velha natureza, a velha caída, né? A natureza adâmica, que era mentiroso, que era fornicador, sexo solteiro, que era impuro, que as irmãs, que não eram do mundo, usavam roupas de prostituta, roupas sensuais, usavam shortinhos curtinhos para dar real aos seus glúteos, mini sais, usavam roupas transparentes para atrair os olhares dos homens, né? Essas roupas aí, usavam os decotes bem abertos perto dos seios, mostrando os seios, para atrair os olhares dos homens, ficar com a barriga de fora, calças baixas, mostrando a barriga, calças com cintura baixa, mostrando a barriga. Então elas pertencem ao mundo. Então elas fazem usar essas roupas sensuais, que é lascívia, sensualidade excessiva, e transmite luxúria, que é desejo sexual intenso para os homens. Então todo mundo andava assim, para atrair os olhares dos homens, que é a roupa de prostituta, como está em Provérbios 7:10. Mas quando ela vem para Jesus, agora não usa mais roupa de prostituta, não usa shortinhos curtos, microsais, roupas transparentes, decotes bem abertos, seios. Não, agora roupas com pudor, né? Roupas com pudor, roupas que tenham vergonha, não é mulher sem vergonha, né? Mulheres com pudor, que tem vergonha, são discretos, são distintos. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Ela mudaram as vestimentas dela. Isso mostra que ela foi salva. Ela não fez isso para ser salva. Ela fez isso porque ela é salva. Está entendendo? Ela não mandou as roupas de prostituta para ser salva. Ela faz isso porque ela é salva. Ela não é salva pela obra, ela é salva pela graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus, não para o homem, para a glória. Então ela faz isso porque ela é salva e não para ser salva. Né? Então tem o domínio próprio, a mansidão, a fidelidade. Aqui, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente nós seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós seremos na sua ressurreição porque nós temos corpos glorificados, tá? E semelhança da sua, porque o pecado não tem domínio sobre nós. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então veja bem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado, para a prostituição, para a fornicação, para as bebedeiras, para as farras, para a ira, para a contenda, para a inveja, para a avareza, que é um tipo de idolatria, mortos para o pecado. Então, é o batismo, morremos para o pecado e ressuscitamos em Cristo, nova natureza, novas criaturas. Aqui, nova criatura. Assim também vocês consideram mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Então, ao receber a Cristo como Senhor, nós somos unidos ao corpo de Cristo, morremos para o pecado, porque Jesus morreu, então nós morremos junto com Cristo, morremos para o pecado, e por isso o pecado não tem domínio sobre nós. Depois somos ressuscitados junto com Cristo, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então somos ressuscitados junto com Cristo, e nossa vida está escondida com Cristo nas áreas celestiais, tá? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Aqui. Vamos lá. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Então não permite que o pecado reine em seu corpo mortal. Que a prostituição reine em seu corpo mortal. Que a fornicação reine em seu corpo mortal. Não permita, porque você já foi morto para o pecado, tá? Aqui. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de justiça. Então, veja bem, também não ofereça os membros do corpo ao pecado como instrumento de... Não ofereça seus olhos para pornografia, não ofereça seus olhos para olhar para as roupas sensuais, que é roupas lascívias, sensualidade excessiva, que transmite luxúria, desejo. Então, ofereça os seus olhos para a pornografia, não ofereça suas mãos para o pecado, não ofereça seus pés para o pecado, né? E nós pecamos com as mãos e com os pés. A mão pega, não é para pegar, os pés vai para onde que não é para ir, né? Os olhos olham para não para ir. Então, os membros foram o quê? Foram apresentados como sacrifício vivo, santificado. Então, nossos olhos pertencem a Deus. O nosso corpo não é para a prostituição. Como está em 1 Coríntios, no capítulo 6, nosso corpo pertence
pertence a Cristo. Então, quando Cristo, nós entregamos nossa vida para Cristo, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito pertence a Cristo. Estão unidos, tanto corpo, alma, embora o corpo vai para a sepultura, mas ele vai ressuscitar em glória, como eu falei em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e também 1 Coríntios capítulo 15, o nosso corpo vai ser restaurado, e ele pertence a Cristo, não somos nós. Então nós podemos entregar para a prostituição. Não sabeis vós, o que se une com uma prostituta se torna um corpo com ela? Quer dizer, não pode pegar o corpo de Cristo e se unir com uma prostituta, porque pertence a Deus. Vou ler isso aqui depois, viu? Aqui, ó, também não ofereço os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereço a si mesmo a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça, como está aí em Romanos capítulo 2, né? Apresentava os vossos corpos como sacrifício vivo, santo a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Vou pegar o Romanos 12 aqui, rapidamente. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu quero mostrar para os irmãos aqui, nós não podemos entregar nosso corpo para prostituição, para fornicação, porque é do Senhor. Eu moro numa casa alugada. Essa casa que eu moro de aluguel, ela não é minha, ela tem um dono. Então, essa casa não pertence a mim, pertence ao dono. Eu pago aluguel, mas a casa não é minha. Então, eu tenho que zelar pela casa que é do dono. Então, não posso danificar o imóvel que não é meu. Então, ele tem um dono. Eu só apenas moro de aluguel. Mas ele tem um dono. Então, não posso... eu tenho que respeitar. Então, veja bem. Por exemplo, se o dono ele coloca umas regras na casa aí, no aluguel, assim, no contrato ele coloca umas regras, ó, você é solteiro, não quero nada de trazer mulherada para dentro da casa. Você paga o aluguel, mas a casa é minha, então tem regras aí. Não vai trazer mulherada para dentro da casa, não vai usar droga, não vai ver fornicação, não vai ficar nas bebedeiras. Embora você vai morar, tem que morar gente de família, tá? Então, eu não quero anarquia não, tá? Paga aluguel, viva de uma forma tranquila. O certo é esse, tá? O certo, o que eu vejo é fazer isso, tá? Porque a casa não é minha, a casa é do dono. Eu só apenas não moro de graça, porque estou pagando aluguel, a água e a luz, porém eu tenho que zelar que a casa não é minha. Então o nosso corpo também, o tempo, a minha mão, os meus olhos, os membros do meu corpo, não pertence a mim, é do Senhor. Ele comprou, é do Senhor, não é meu. Então eu posso pegar meu corpo e entregar uma prostituta, porque não é meu, é do Senhor. Ele comprou, não é meu. Eu não tenho direito de pegar o que é dos outros e usar para prostituição. Não posso furtar o que é dos outros e levar para prostituição para servir dos egoístas, tá? Então meu corpo tem dono, é do Senhor. Você também, que aceitou o seu corpo, pertence ao Senhor, os crentes. Tá? Então eu falo dessa maneira assim, né, irmão? Tem que falar, né, irmão? Tem que falar de forma séria, né, irmão? Tem que chamar atenção, né, irmão? Porque nós vemos os irmãos na comunicação, que as heresias, elas ensinam isso. O gnosticismo, ele fala que a matéria é ruim, então você pode pegar para a prostituição, tá vendo? Tem que ter mestres aí, o gnosticismo, ele ensina que a matéria é ruim e a lei é santa. E que a matéria não vai herdar o reino social, que é ruim, e a lei é santa. Então você pode pegar para a prostituição, que ela não vai herdar. É o gnosticismo, uma seita, que o apóstolo João combateu, tá? Tá na primeira carta dele. Paulo também combateu essa heresia gnóstica, Pedro também combateu uma heresia do primeiro século. Foi fundado por Simão, ali em Atos capítulo 8, Simão Mago. Então teve várias revoluções do gnosticismo. E uma das seitas do gnosticismo é esse tipo de entregar o corpo para a prostituição, porque a matéria é ruim, ela é impura, e a lei é santa, então ela não vai dar o reino social. É uma mentira do gnosticismo. Então Paulo combateu, tá? Está em 1 Coríntios capítulo 15. E a outra área do gnosticismo é assim, que a matéria é ruim, então você tem que castigar ela. Então você não pode dar nada a Jesus rigoroso. Está em consciência. É um ceticismo. Então você não pode dar nada, não pode casar, porque no caso, vai casar, vai ter o quê? Vai ter intimidade sexual e vai agradar o corpo. Então é uma seita isso aí, tá? Ceticismo. Então não prove alimentos, faça jejum rigoroso. Então castigava muito o corpo. Era jejuns rigorosos, comia o mínimo possível, não entregava, não casava, porque casar vai agradar o corpo, né? Vai fazer bem pelo corpo. Então não casava, e também está em 1 Timóteo capítulo 4, tá? É uma seita demoníaca.
Eu vou ver se eu leio isso aqui depois lá. E aí, o que eu falo, tudo que é bom, tudo que Deus fez é bom e não pode ser negado. O casamento foi criado por Deus, o sexo é bênção de Deus, só que o sexo é para o casamento, então não pode ser negado. Os alimentos também, você pode comer carne de porco, pode comer, é bom, tá? Estão distorcendo a palavra. Deixa eu pegar o Coríntios, porque nós não podemos entregar nosso corpo para prostituição. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixei dominar por nenhuma delas. Isso aqui é um lema corinto, né? É um lema corinto isso aqui. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Isso aqui é um lema corinto que ele falou. Já que o alimento não interfere no espírito básico, então o sexo também não vai interferir no espiritual. Já que os alimentos não interferem na área espiritual, então o sexo também não interfere na área espiritual. Isso aqui é um lema corinto. Aí o Paulo refuta esse lema corinto. Tá aqui, ó. Mas Deus destruiu tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Veja, porém o corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Nós pegamos o corpo para Jesus, então ele pertence ao Senhor, como um sacrifício vivo. Deus restou o Senhor e também nos estará pelo seu poder. Então, por isso não pode entregar seu corpo para a fornicação, sexo de solteiro, para a prostituição. Você não sabe que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como você diz, os dois se tornam uma só carne. Então, é um pacto de sangue, né? Então recebe vários demônios aí. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual, fujam da fornicação. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? É morada do Espírito Santo? Lembra que eu moro numa casa que não é minha? A casa tem dono, então eu moro numa casa que não é minha. Então, nosso tempo não é nosso, é do Espírito Santo. Então não pode pegar a casa que é do Espírito Santo e pegar para a prostituição. Eu não pode usar a casa do homem aqui para transformar em anarquia, porque não é minha. Tá? O certo é esse, o dono da casa, se for homem, ele vai colocar regra na casa, vai permitir usar droga da casa, bebedeira, o homem solteiro trazer mulherada para fornicação. O certo é esse. Eu já morei em casa assim, tem um contraste, ele coloca algumas regras lá, viu? Tem várias regras, tem que manter o ambiente limpo, várias regras lá, tá? E tem casos também, assim que eu sou solteiro, eu fui bater numa casa lá, a primeira coisa que a mulher perguntou, você era solteiro? Eu falei, não, é só para casar. Acho que ela imaginou que poderia trazer lá mulheres sensuais lá, mulheres sem pudor lá, né? Talvez ela pensou isso aí. Porque muitos solteiros aí traz mulheres prostitutas para a casa deles, né? Aqui, vamos lá. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a si mesmos? Não pertencem mesmo, nós temos um dono, tá? Porque vocês foram comprados por preço, e o preço foi cruz, foi sangue, o preço de sangue, lá na cruz. Agora, depois glorifica Deus no corpo de vocês. É só pegar uma coisa aqui rapidamente. Eu já vou encerrar até eu ler lá Colossenses capítulo 3, buscamos as coisas do alto, pensamos nas coisas do alto, e andando na novidade de vida, né? Aquele que frustrou mais, agora pertence a Deus, pertencemos no corpo, na alma e no espírito. E vendo para as coisas, para as boas obras, somos salvos pela graça, nem a fé, isso é dom de Deus, não por obras para que não e somos salvos para as boas obras, não fomos salvos para praticar prostituição, tá? Vamos lá, só pegar aqui rapidamente o 1 Timóteo 4, já vou encerrar, tá, irmão? Eu não quero ocupar muito tempo dos irmãos, não. Sei que os irmãos trabalham, tem as atividades dele, eu também daqui a pouco eu vou cumprir as atividades aqui, já lavei a roupa e vou estender no varal agora a roupa, tá? No varal de chão. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4. Diz aqui. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada.
que proíbe o casamento. Lembra que eu falei do gnosticismo? Que uma que, como a matéria é ruim, então ela não vai dar um só, então você pode ligar para a prostituição. Essa aqui, ela ajuda o diabo do corpo. Como a matéria é ruim, você tem que castigar ao máximo, não dá nada de prazer para ela. Então aqui, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom. Deus criou o sexo, foi Deus que criou o sexo, não foi o diabo. E é bom, só que o sexo é para o casamento, você não pode... então essa seta aqui, ela proibiu o casamento, é o ceticismo, é umas setas, né? Porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Os alimentos também são santificados. Tem a seta aqui, é misturada com o judaísmo, nas leis seminais, como carne de porco. E Jesus falou assim, que todos os alimentos são puros, tá? Está em Mateus capítulo 5. O que contamina o homem é o que sai da boca, não é o que entra pela boca. Você come os alimentos, depois eles são expelidos. O que sai da boca é que contamina o homem. E o que está no coração? O que é aqui? Adultério, prostituição, fornicação, maus pensamentos. Então aqui, deixa eu mostrar aqui. Agora só continuar o trabalho aqui. Já li de Romanos, agora rapidamente Efésios, só para ter concluído, tá, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui rapidamente. Efésios capítulo 4. Rapidamente. Ó. Aqui, deixa eu ver direitinho aqui. Ó. Aquele que vamos aqui, 12, ó. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação, o versículo 11. Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Lembra que crescendo graça, no conhecimento, pensando nas coisas do alto e não nas coisas da terra? À medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas elevadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induz ao erro, que é os falsos mestres, os falsos pastores que induzem ao erro, que proíbem o casamento, e tem várias seitas que eu já citei aí, né, irmão? Testemunho de Jeová, a Católica Romana, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. De que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui, isso, portanto, digo, e no seu testifico, não vivam mais como gentios, que está aí nas bebedeiras, nas fornicações. Gentios é aqueles que não receberam a Cristo, e vivem nas práticas libertinas deles. Portanto, digo, eu não sou testifico, não vivo mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, estão nas trevas, com sexo, que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho, estão cegos. Aqui, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo o desejo enganoso, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedendo. Então vocês, aqui, da natureza, porquanto a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Lembra que eu encostei? Mortificar a velha natureza, agora tem a nova natureza. A velha natureza que é o fornicador, é o bêbado, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Vocês foram mortos, né? A velha natureza morreu no batismo. Agora vocês têm uma nova natureza. Então não permito que o pecado reine em vocês. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, se revestir de Cristo agora, se revestir de Cristo,
que é a justiça, a justiça, o cinturão da verdade, você revestido o quê? Da verdade, da justiça, da paz, da fé, da salvação, revestido de Cristo, de santidade, a ser vestido da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade, a palavra de Deus. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fique irados e não peque. Você pode até ficar irado, mas não vai pecar, não vai xingar, tá? Não vai devolver o troco. Fique irado e não peque. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não deixe até outro dia, esquece. Não deixa a ira ficar até outro dia, até o pôr do sol, né, 24 horas. E não dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, nenhuma top, nenhum palavrão, palavras obscenas, né? Tem pessoas aqui que você ouve aí, misericórdia. Essa palavra suja aí, palavras obscenas, entristece o Espírito Santo, viu? Aqui, não sai da boca de vocês nenhuma palavra suja, porque se tem a palavra no coração. Como se tem a palavra no coração, ele vai falar palavrões, palavras obscenas, palavras sujas, palavras podres, né? Como você vai falar? Eu, quando era criança, me falava, se falar palavrão, vou lavar a boca com sabão. Então, graças a Deus, esse não levei para a minha vida. Levei outros na minha vida, outros hábitos ruins, mas do palavrão não. Mas, unicamente, o que for boa para a edificação. A palavra unicamente boa para a edificação, não para palavras obscenas. Mas unicamente a que for para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem, viu? E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados. Entristeça o Espírito Santo é falar palavras obscenas, palavras sujas, palavrões. Isso entristece o Espírito Santo. Nem chocarrice, tá? Piadas imorais. E não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Tá, irmão? Glória a Deus. Só vou pegar aqui, eu poderia ler mais para edificar, mas eu quero encerrar logo. Nós chamamos papás, tá? Estamos chamando papás aqui. Então veja bem aqui, Colossenses 3. Aqui, ó, a velha natureza e a nova natureza. Portanto, posso morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, fazer morrer o que é a fornicação, que é o sexo entre solteiro, a impureza, imoralidade sexual. Impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. A avareza é amor ao dinheiro, é a ganância, é a pessoa materialista que ama o dinheiro, ama o real, ama o dólar, avarento. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, viu? Por causa dessas coisas, vocês são do céu, então não seja materialista. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí está os filhos da ira, né? Os filhos da ira, os filhos da desobediência, os filhos das trevas. Vocês também andaram nessas coisas no passado, quando via neve. Nós andávamos nessas coisas no passado quando via neve, mas nós morremos para essas coisas, irmão. Não vivemos mais. Então não permita que o pecado reine nos vossos membros, nossos membros. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena. Não fala, vamos ler Efésios capítulo 4, linguagem obscena, não fala palavrões para o top, misericórdia. O crente falando palavrão não foi convertido, não está regenerado não, viu? O ímpio fala palavrão aí, toda hora fala palavrão aí. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza. Lembra de da velha natureza? Lá em Efésios capítulo 4. Aqui Efésios 4 é uma carta circular, tá? Então as coisas que estão escritas em Efésios, está bem escrito em Colossenses. Tanto aqui em Efésios do casamento, e aqui mais para frente fala sobre o casamento também, tá? O dever dos maridos para com a esposa, da esposa para com os maridos, o dever dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, tá? Aqui, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas repugnantes. Repugnantes que eu estou, assim, acrescentando, mas que as suas práticas são práticas repugnantes. Se revistaram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento. Você foi morto em Cristo, quando você se uniu ao corpo de Cristo, você morreu. Aquele cachaceiro, aquele que morreu no corpo de Cristo.
Ele foi restado uma nova natureza, que é a natureza de Cristo. Agora você tem a natureza de Cristo, a natureza do segundo Adão e não do primeiro Adão. O segundo Adão é Jesus. O primeiro Adão é o homem imoral, profano. Aqui, segundo a imagem daquele que o criou, tá? Se revestiram da nova natureza que renova para o pleno conhecimento. Para o pleno conhecimento, busca o conhecimento da palavra, viu? Segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circunciso e incircunciso, babo, cito, escravo, livre, mas Cristo, tudo está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Então tem várias coisas aqui, eu vou encerrar com algum versículo aqui. Aqui não pode haver mais grego. Grego é os intelectuais, tá? Os gregos falam a língua, que era a língua universal daquele tempo lá, era o grego. Hoje a língua universal é o inglês, né? Aqui o grego, o judeu, o circunciso, o incircunciso, o bárbaro e o cita. O cita são povos do sul da Rússia. Esse cita aí, a Bíblia fala no estudo que os comportamentos dele não era melhor do que de animais, tá? Você imagina, o comportamento dele não é melhor do que animais. Ele vem para a igreja, recebe, então ele tem alguns hábitos ainda, né, do mundo, né? É o tipo dos esquimós. O estudo fala que o comportamento dele não era melhor do que animais, tá? Então vamos só agradecer a Deus por isso daí. Morremos aqui, como é? Vamos lá, o Colossenses 3, deixa eu falar do jeito que está escrito aqui na palavra. Aqui, ó. Portanto, se vocês foram restaurados e juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Tá? Pensamos na coisa do alto. Não está orando. Que Deus, Eterno Pai, Senhor, muito obrigado por esta palavra que o Senhor me deu, Senhor. Colossenses, Pai, capítulo 3, que nós morremos para as coisas terrenas, morremos ao receber o Senhor como único dor, nossa vida foi sepultada por o Senhor ali na cruz, para amado Senhor, e fomos estar junto com Cristo. Então aquela natureza velha, ela foi morta. Então o morto não tem, ele está morto. O morto não fornica mais, não bebe mais, não tem coisas, ele está morto. Então nós morremos para essas coisas, então não podemos permitir que o pecado reine em nossos membros, que ele governe nossa vida. Quem governa nossa vida é Cristo. E nós não vamos entregar nosso corpo para a prostituição, que as irmãs vão entregar o corpo dela para a lascívia, que é roupas sensuais, shortinhos curtos, que transmite cobiça, sensualidade excessiva, que transmite luxúria, que é um desejo sexual intenso para os homens, nem blusinhas, nem barriga para fora, roupas com pudor, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, porque agora ela morreu para aquela velha natureza, agora são de Cristo, então são do céu, então os procedimentos dela é de filhas de Deus, não das filhas do diabo, do maligno. Eu peço, Senhor, que faça morrer em nós, a nossa natureza foi morta ao receber a Cristo, foi sepultada, então que nós não vamos permitir que a velha natureza venha nos governar, como Senhor, a fornicação, os hábitos dos terrenos, que estão mortos para essas coisas. Nós somos do céu, somos renovados, nos santifica todo dia através da palavra, que é o processo da santificação, nos santifica todo dia, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto e não da terra, porque somos do céu, não somos da terra. Somos embaixadores do teu reino aqui na terra. Somos sacerdotes e reis, somos representantes, trazemos valores do céu para os mundanos, para aqueles que vivem nos pecados. Somos representantes e por isso nós não contaminamos com as coisas desse mundo. Então, Pai, nos leva a pensar nas coisas do alto, a buscar as coisas do alto, que nós morremos para as coisas do mundo, agora vivemos para o Senhor. E nosso corpo é do Senhor, então nós podemos ter nosso corpo para a prostituição. Esteja nos santificando, esteja levando a buscar as coisas do alto e não entregando a prostituição. Pai amado, Deus querido, esteja conosco, Pai amado Senhor, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus conosco, amém. Amém, meus irmãos? Está encerrado aí a live para o Senhor, e vamos nos consagrar na presença do Senhor para transmitir as boas novas, nos santificando, vestindo do mundo, porque somos do alto. Não somos da terra, somos do alto. Então não temos nada a ver com os procedimentos libertinos dos pagãos. Amém? Tenha um bom dia, fique na paz, para a glória do Senhor. Amém. E eu vou trabalhar esse daí minha roupa no varal. Glória a Deus.